Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô igual aquelas blogueirinhas, né? Espero que realmente esteja tudo bem, né? E que principalmente vocês estejam aproveitando as nossas aulas, né? Que vocês estejam compreendendo o conteúdo. Fico aqui mais uma vez à disposição de vocês para qualquer dúvida, podem ficar à vontade, tá? E vamos lá hoje começar o nosso assuntozinho, que a gente vai falar hoje sobre as principais condições que podem afetar a gravidez. Ou seja, nós vamos falar hoje de problemas que podem ocorrer ao longo da gestação e que podem, inclusive, comprometer, né, o curso dessa gestação, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre a pré-eclâmpsia. Acredito que todos vocês já ouviram falar, né, desse probleminha, né? E ele acontece, gente, devido a uma alteração vascular da placenta que faz elevar a pressão arterial. Ou seja, a pré-eclâmpsia ela é muito caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos e ela pode causar o envelhecimento da placenta. A placenta ela passa por um grau de amadurecimento, tá? Começa no zero e ele vai evoluindo à medida que a gravidez ela vai avançando, tá? Até chegar ao seu estágio, na verdade, de amadurecimento total, que é no final da gestação, ou seja, quando o feto ele está pronto para nascer. Então, ela vai causar esse envelhecimento e pode causar o quê? O parto prematuro, né? Ou evoluir para a eclâmpsia, que é o estágio já mais grave, ou seja, a pré-eclâmpsia ela é como que fosse o início, né, de um problema maior que poderá vir a surgir, tá? Então, ela pode evoluir para a eclâmpsia ou ainda para a síndrome de HELP. Os sintomas da pré-eclâmpsia são o inchaço, né, o edema, dor de cabeça e de estômago, espuma na urina, ou seja, essa espuma na urina, por que é que ela acontece? Porque os níveis de proteína, eles ficam elevados, ou seja, a mulher passa a apresentar o que a gente chama de proteinúria, que é o aumento, ou melhor, o aparecimento de proteína na urina, tá? Ela pode evoluir para convulsões, né, dores abdominais e vista embaralhada. Então, todos esses são os sintomas. Então, quando a mulher ela chega para a consulta de pré-natal, que ela tá com a pressão alta, ela tá com inchaço, a gente já solicita um exame de urina para ver se tem a presença da proteína, né? E aí, se tiver, a gente já tem que começar a tratar, né, para evitar uma eclâmpsia. Mas se a mulher tiver somente a pressão arterial elevada, quando a gente detecta no pré-natal, a gente já começa, a gente não, o médico, ele já começa o tratamento. Exatamente qual a finalidade? A finalidade de já iniciar o tratamento para regularizar os níveis pressóricos é exatamente para evitar um avanço disso aí, porque se a mulher ela já tem a pressão alterada, então para vir o inchaço, para vir outros problemas, né, é só um passo. Então por isso que ela já precisa, né, de um tratamento, tá? E aí, se for identificado que essa mulher ela tem, né, algum indício de proteína na urina, ou se ela tem níveis pressóricos elevados, se ela apresenta inchaço, o que é que a gente deve fazer, então, no caso de uma mulher com pré-eclâmpsia? Primeiro, a gente vai observar e controlar os sinais vitais. Por que é importante a gente observar e controlar? Que a gente vai ter o quê? A gente vai ter o pulso dessa mulher, a gente vai ter a respiração, a gente vai avaliar a temperatura e, principalmente, nesse caso, a pressão arterial, né? Vamos avaliar se essa pressão, ela está normal. Os níveis pressóricos dessa mulher, eles estão normais. A gente deve estimular repouso no leito, de preferência, decúbito lateral esquerdo, tá? A gente deve orientar essa mulher para uma dieta hipossódica. O que é uma dieta hipossódica? E dieta pobre de sal, né? No popular. Por quê? Porque o sal, o sódio, ele faz elevar os níveis pressóricos. Então, quer dizer, a gente tem, né, que a medicação por si só, ela não resolve tudo. Então, ela vai ter a medicação, ela vai estar tomando a medicação, mas se ela não tiver uma alimentação adequada, com certeza essa pressão ela não vai baixar somente com a medicação, tá? Administrar hipotensores e sedativos, que é exatamente a medicação, né, que a pessoa toma, que a gestante ela vai ter que tomar para a redução dos níveis pressóricos, e sedativos caso ela esteja, né, agitada, que ela esteja, né, apresentando algum grau, né, de algum problema que venha a elevar esses níveis pressóricos.
cateterismo venoso, dependendo do caso, né? Ou seja, em algumas circunstâncias ela pode ser internada, ficar em observação e ser realizado aí a administração de medicamentos por via endovenosa e, a depender do caso, administrar oxigênio, tá? Então, essas são as principais condutas de enfermagem na pré-eclâmpsia. Lembrando que a pré, ela é um pontapézinho inicial para a eclâmpsia, que é uma condição grave, gente. A eclâmpsia, quando ela acontece, quando ela está instalada, assim como a síndrome de HELP, quando elas estão instaladas, pode haver o óbito materno ou pode haver o óbito materno e fetal. São poucos casos, né, que acontecem. Tipo assim, não é que são poucos casos, mas eu quero dizer o seguinte, que em algumas circunstâncias morre a mãe e o feto, a outra morre a mãe e o feto fica, o bebê fica, né? Em outras circunstâncias acontece tudo direito, mas essa mulher ela precisa ser monitorada, inclusive, né, no pós-parto, caso ela venha a estar em uma condição dessa, tá bom? Diabetes gestacional é outra condição também, tá? Ela costuma aparecer por volta da 26ª semana, né? Então a mulher ela já está aí aproximadamente de 6 para 7 meses de gravidez, né? Então é a partir do 6º mês de gravidez, digamos assim, que esse problema ele começa a estabelecer-se na mulher. É muito frequente em mulheres com histórico familiar, né, de diabetes ou naquelas que engordam muito no período da gestação, tá? É uma doença que ela pode ser provisória ou ela pode ser definitiva. O que é que eu estou querendo dizer? Que tanto a mulher, ela pode contrair, por exemplo, ter diabetes gestacional, após o término da gestação, ela pode, de uma certa forma, ficar sem tomar medicação. Ou seja, acabou a gravidez, acabou o diabetes. E tem mulheres que mesmo após a gravidez, elas permanecem diabéticas. Então, ela tanto pode ser definitiva como ela pode ser provisória, tá? O diagnóstico ele deve ser feito por meio da medição das taxas de glicemia. Então, por isso que, como a gente viu na aula de ontem, né, que as mulheres elas apresentam, ou melhor, elas têm que fazer o exame de glicemia, que é para saber, né? E por que é que lá no 3º trimestre ela faz aquele testezinho, ou melhor, no 2º trimestre ela faz aquele testezinho de tolerância à glicose, exatamente para ver, para a gente poder, inclusive, né, ter um respaldo maior ou uma fonte, né, de fidedignidade de como está a glicemia dessa mulher, né, para a gente identificar o mais precocemente uma possível diabetes gestacional. É uma condição que também pode comprometer a gravidez. Eu conheço mulheres, por exemplo, que contraíram diabetes na gestação e quando foi no 8º mês ela perdeu o feto, né, exatamente pela condição do diabetes. Então, a gente tem que ter, né, um olhar bem sensível em relação a isso, tá? Quando a mulher é diabética, a sede vai aumentar, né? A mulher vai aumentar também a vontade de fazer xixi, ou melhor, ela faz xixi com mais frequência. Esses são sintomas muito clássicos da doença, que é a sede e o aumento da micção, e também são frequentes na gestação e por isso pode passar despercebida. Por quê? Porque a mulher, quando está gestante, ela faz muito xixi. E a sede a gente sente por quê? Porque a gente mora aqui, por exemplo, para a nossa realidade. Como a gente sente muita sede, porque a gente mora num clima quente, seco, então a gente tende a ter isso, né, essa sensação de sede, então isso às vezes pode mascarar, né, os sintomas, ou melhor, mascarar essa questão do diabetes gestacional, tá? E só outra informação, é importante que a mulher ela tenha muito cuidado, né, no caso da diabetes, principalmente por quê? Porque assim, eu sempre digo às gestantes que eu faço pré-natal, não só em relação ao diabetes, mas em todos os problemas. A gente faz o pré-natal uma vez por mês. O resto dos dias, ao longo do mês, quem passa todo momento é a mãe. Então, ela tem percepções que a gente, em meia hora, 40 minutos, a gente não tem, né? Ou seja, a questão da movimentação fetal, se a criança está se movimentando bem, né? Então, ela que vai perceber se alguma coisa de diferente aconteceu hoje que não aconteceu ontem. Então, eu sempre digo à mulher, eu digo, olha, é o seguinte, eu tô vendo você aqui hoje eu digo que você tá tudo ok, né? Eu avalio os exames, então, por esses exames aqui tá tudo bem. E isso pode
na próxima consulta ter uma guinada aí do tamanho do mundo e essa mulher já via apresentar algum problema. Mas assim, a gente precisa sempre estar orientando a ela, prestar bem atenção ao longo do mês, se não acontece nenhuma intercorrência ou nenhuma situação nova, digamos assim. Quais são as condutas de enfermagem para diabetes gestacional? Primeiro é identificar, né, esse problema, que é diabetes, e acompanhar corretamente em todo o pré-natal. Então, a mulher que é diagnosticada com diabetes na gestação, a única medicação que ela pode tomar é insulina. Quem deve prescrever, Kaliane? O médico. Por isso que é importante as consultas de pré-natal elas serem compartilhadas com o médico e com o enfermeiro. Exatamente por quê? Porque são trabalhos ou são atendimentos que se completam. Um não substitui o outro, tá? Eles se completam. Cada um dentro da sua área de atuação vai desenvolver o seu papel e vai assistir essa gestante da melhor forma possível. Outra conduta é orientar a gestante sobre o seu estado de saúde, visando a cooperação. Então, a gente deve dizer, olha, você tem diabetes, as consequências desse problema, né, são essas. Então, você pode ter um parto prematuro, a sua gravidez, ela pode estar comprometida, inclusive a vitalidade do seu feto, né, ou seja, a vida do seu bebê, ela pode estar em risco pela sua condição. Então, a gente precisa mostrar qual é a realidade exatamente para que ela coopere no tratamento, na aceitação do problema, tá? Orientá-la sobre a necessidade do uso de insulina, que é como eu falei anteriormente, e os cuidados em caso sobre o uso da medicação. Então orientar como é que é administrada a insulina, né? Porque nem todo mundo é obrigado a saber. Então, os locais que são administrados, a quantidade, como é, qual é, né? Porque tem pessoas que têm uma certa dificuldade, tá bom? E lembrá-la que não é só o uso da insulina que vai baixar os níveis, não, né? A dieta hipoglicídica, ela deve acontecer, ou seja, a mulher ela deve ter uma dieta pobre em carboidrato, em glicemia, ela deve ter uma reorganização melhor, é uma readaptação aí, né, aos hábitos de vida, tá? Principalmente por quê? Porque a gente é muito, assim, eu vou até dizer assim, mal acostumada, a gente gosta muito de coisas práticas, e nem sempre o que é prático é o mais saudável, né? Então, a mulher ela tem que ter muito cuidado em relação ao que ela vai ingerir, tá? Então, começar a usar adoçante, trocar a massa branca pela integral, então é tudo integral, é tudo com adoçante, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. O leite desnatado. Outra conduta é pesar regularmente, porque o ganho de peso, né, é um dos indícios para o diabetes. Então, por isso que a gente, toda consulta, a gente pesa, né, e faz o IMC para ver como é que está o gráfico dessa mulher. Verificar a pressão arterial, para ver se identifica algum problema também associado, como hipertensão. E orientar quanto à necessidade da realização dos exames. Então, quando a gente explica tudo que essa mulher tem, quais são as consequências, isso é importante para que a gente tenha uma cooperação dela, né, para que ela possa aderir melhor ao tratamento, consequentemente obter êxito, né, aí na gestação, fazer com que essa gestação ela chegue até o fim sem nenhum problema. Outro problema é a infecção urinária. Gente, vocês não têm noção como a infecção urinária ela é presente nas gestantes. O grande problema dela é porque muitas vezes elas são assintomáticas. Isso quer dizer o quê? Elas têm infecção, faz o exame da infecção, mas elas não sentem nada. E é um dos principais problemas, né, que vem a causar um parto prematuro, tá? Então, ou seja, faz com que a mulher ela entre em trabalho de parto antes da data prevista, tá bom? Então, as infecções mais frequentes do trato urinário na gravidez são a cistite e a candidíase. Então, a candidíase, ela é bem desconfortável porque ela causa coceira, pode causar fissuras, aí vem ardência quando vai fazer xixi, né? A mulher se sente extremamente desconfortável, é aquele corrimentozinho bem chatinho mesmo. E a cistite é a infecção, né, na bexiga, infecção de urina, que a gente diz. Os sintomas mais frequentes são o desejo frequente de fazer xixi, ou seja, a mulher fica tendo aquela vontade de fazer xixi a todo momento, sensação de ardência na vagina, dor no pé da barriga, corrimento e coceira. Então, é interessante que a mulher, qualquer sinal desse ou qualquer sintoma desse, ela venha a informar o profissional, mas a gente também tá lá para perguntar o que é que ela sente, tá? E aí,
o que é que a gente tem que esperar realmente que ela venha a nos dizer em relação a isso aqui. Então, a gente sempre pergunta, eu particularmente sempre pergunto, quando vai fazer xixi arde, dói, tem algum corrimento, qual é a cor? Sempre busco saber isso aí, exatamente para evitar, não é, que essa mulher venha a ter algum desses sintomas e eles fiquem mascarados, tá bom? Mas é extremamente desconfortável, a infecção de urina é bem frequente, principalmente pela proximidade do ânus com a vagina, né? Que a gente vê que a gente tem uma proximidade muito grande, então, às vezes, até no limpar, quando a gente vai se limpar, né? A gente acaba se contaminando, né? Então, assim, por isso que não é bom a gente usar papel higiênico e sim se lavar. Enfim, muitas orientações, elas precisam ser dadas, tá certo? E aí, essas infecções urinárias, elas são causadas exatamente por causa desse hormôniozinho aqui, né? Ele vai provocar o quê? Uma dilatação, que é a progesterona, né? Ela vai causar uma dilatação das vias urinárias e aí vai impedir que essa bexiga, ela se esvazie totalmente, né? Então, a progesterona, ela vai provocar exatamente isso, e a candidíase, ela tá muito ligada com a imunidade, ou seja, quando a gente tá com a imunidade baixa, então a gente já tem esses fungos no nosso organismo, não é verdade? Então, quando a gente, de uma certa forma, tá com a imunidade baixa, ele apenas se manifesta. Pega um meio que está favorável, que é a vagina úmida, quentinha, abafada, então ele vai lá, se manifesta e provoca todos esses transtornos, não é, que a gente tem, tá certo? Então é assim que as infecções, elas se instalam no nosso organismo, tá bom? Quais são as condutas de enfermagem? Então, para tudo a gente tem que verificar sinais vitais, a gente deve observar a desidratação, se ela existe, se ela está acontecendo. A gente deve orientar a gestante sempre, em toda situação, aumentar a ingestão de líquidos. Por quê? Porque a gente elimina muitas coisas que não prestam, vou até dizer assim, através da urina, tá? Quanto mais a gente urina, mais a gente elimina esses micro-organismos, tá? Orientar quanto ao uso da medicação prescrita, ou seja, para a infecção urinária, né? Em alguns municípios, o enfermeiro ele pode até realizar a prescrição da medicação, né? Mas aqui em Paulo do Sérgio, por exemplo, é só o médico. Então, quando a gente identifica que a mulher ela tem uma infecção do trato urinário, a gente encaminha para o médico para que ele trate, tá? E orientar quanto ao preparo do material para os exames, que é a urina. Então, tem que fazer uma boa higienização, né? Soltar o primeiro jato, e aí depois é que ela vai e coloca no recipientezinho, tá bom? Outro problema é a anemia. Ai, gente, esse aqui também ele é muito presente, muito mesmo, né? Então, essa condição, né? Ou seja, a anemia, ela é muito comum nas gestantes, em geral também ela é transitória, ou seja, ela acontece durante a gravidez, posteriormente, os níveis, né, de hemoglobina e de hematócrito, eles voltam ao normal, tá? Para evitar esses problemas, as gestantes elas devem apostar em alimentos que sejam verdes, que tenham uma coloração bem verde, como agrião, espinafre, lentilha. O feijão é o branco, olha que interessante, né? Mas o feijão, de uma forma geral, ele é muito bom, ele é muito rico em ferro. Frutas secas, fígado, escarola, não tem aqui na nossa realidade. E o abacate, dentre outras. Se a mulher ela tem anemia, por exemplo, ela faz uso de medicação e ela não consegue controlar essa anemia, né? Então, muitas investigações elas precisam ser feitas. Ela pode até necessitar de uma orientação com a nutricionista, que vai prescrever aí um plano alimentar voltado para atender a essas necessidades dessa mulher. Em alguns casos, o médico ele pode prescrever vitaminas a fim de minimizar os efeitos da falta de ferro, que pode levar a um crescimento menor do bebê, ou seja, a anemia ela vai interferir diretamente no crescimento e no desenvolvimento do feto, tá? E a gente da atenção básica, geralmente a gente passa o que tem na farmácia do município, que é o sulfato ferroso. Mas quando a mulher ela faz uma consulta com um médico particular, eles passam Natase, são uns nomes bem bonitos. Quanto mais bonito o nome, quanto mais emblema, como dizia vovó, na caixa tiver, quanto mais dourado, prateado, mais caro é o medicamento. Mas eles são realmente vitaminas, eles não têm só o ferro, eles têm vitaminas do complexo B, eles têm ácidos graxos, eles têm tudo que é importante, né, para a mulher.
Principalmente por quê? Porque a gestante, gente, no início da gravidez principalmente, ela tem um déficit, ou seja, elas tendem a ter uma redução alimentar, né? Então, ficam enjoadas, sem querer comer, isso pode acontecer. Então, ela pode ter algum déficit de vitamina. E tem muitas mulheres que, mesmo se alimentando, mas a alimentação ela não é balanceada, então alguns nutrientes não estão inseridos nessa dieta. Então, por isso que é importante que elas façam uso dessa vitamina. Mas aí nem todas as mulheres, né, infelizmente, elas têm condição de comprar. Tipo, uma caixinha que dá para um mês, ela custa R$ 90. E quando você vai botar os outros custos, não é todo mundo que pode, né? Infelizmente. O que a gente passa na atenção básica é o sulfato ferroso e o ácido fólico. E orienta a alimentação, tá bom? E quais são as condutas de enfermagem? Olha, o nomezinho saiu errado aqui, vocês me perdoem. Nesses casos de anemia, então, dar apoio emocional, esclarecer sobre o problema, né? Manter o repouso relativo, evitar exercícios intensos. Pessoal, geralmente a anemia, ela causa o que? Ela causa fadiga, a mulher, ela se torna cansada, ela pode dizer que fica muito sonolenta, sem disposição, né? Exatamente por causa da diminuição desses glóbulos vermelhos no sangue, tá certo? A gente deve orientar quanto a uma alimentação rica em proteínas e ferro e orientar quanto ao uso de suplementos. É importante que, quando a mulher fizer o uso do sulfato ferroso, ela não fazer com alimentos, por exemplo, como leite, né? Por quê? Porque o leite ele pode diminuir a absorção do ferro. O ideal é que ela ingira esse medicamento com água ou com suco que contenha vitamina C. Por quê? Porque ele ajuda na absorção do ferro, tá bom? O aborto é outro problema que pode acontecer, né? Então, o aborto, ele é a interrupção da gravidez, é a expulsão de um embrião ou de um feto antes do final do seu desenvolvimento e a viabilidade em condições extrauterinas. Ou seja, o aborto é exatamente a interrupção da gravidez, né? Então, tanto esse aborto, ele pode haver uma expulsão, né? Como pode acontecer outras situações, né? Mas é quando essa expulsão ela acontece antes do período previsto, ou seja, antes do final da gestação, que são quantas semanas? 40, tá? Na verdade, a gravidez ela pode ir até 40 semanas, é isso que eu tô querendo dizer. Então, quando isso aí acontece, antes dessa condição, é exatamente, né? Pessoal, desculpe aí, é porque aqui em casa é uma casa de muita gente, aí eu sempre fico interrompendo às vezes, porque ficam falando alto aí e me desconcentra. Mas enfim, eu quero dizer que o aborto, ele acontece antes, quando essa interrupção da gravidez, ela acontece antes da 20ª semana, tá certo? Então, aproximada aí entre 4 e 5 meses de gravidez. Então, isso a gente considera aborto. A partir daí, já é outra condição, que a gente vai ver também, que é o parto prematuro, tá bom? Então, existem vários tipos de aborto, né? Que é o aborto espontâneo. Então, é quando a mulher, antes dessa 20ª semana aí, ela tá grávida e de repente ela começa a sentir dor, e aí ela começa a ter sangramento, e aí quando ela vê, ela vai ao banheiro, tipo, geralmente acontece no primeiro trimestre. Vem aquele sangramento, ela vai ao banheiro e ela percebe que ela expeliu alguma coisa. O que esse alguma coisa? Não é que eu estou banalizando, mas é quando exatamente ela, né, perdeu esse bebê, ou seja, ela abortou espontaneamente. O que é um aborto induzido? Um aborto induzido é quando, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, eu falei para vocês sobre a gravidez anembrionária, não falei? Então, na gravidez anembrionária, o que é que acontece? Não tem embrião, essa mulher ela vai ter que colocar para fora, não vai? Vai. Esse saco gestacional. Então, de que forma? É administrado o medicamento, tá? Porque esse medicamento ele é ilegal para o mercado, ele só pode ser utilizado em hospitais, em instituições, né, que vão utilizar com responsabilidade. E aí eles acabam induzindo esse aborto, ou seja, administrando o medicamento para que esse aborto ele aconteça. Essa mulher ela acabe eliminando, expelindo nesse saco gestacional. Ou quando uma mulher ela tem, por exemplo, uma condição que a gente chama de mola hidatiforme também, que é uma deformidade que acontece. Então ela precisa também, né, fazer esse aborto, induzir o aborto, tá? Ou quando a mulher vai fazer um pré-natal e aí o médico percebe que o feto ele está morto. Então,
ela tá aí com 16 semanas. Então, aí também o feto tá morto, aí vai o quê? Para o aborto induzido, vai ser administrado medicamento por via oral e via vaginal, onde essa mulher vai abortar. E existe o aborto ilegal, que é exatamente o que eu expliquei aqui, o uso desses medicamentos de forma ilegal, ou seja, você engravidou, você não quer a gravidez e você vai lá, faz uso dessa medicação, né, e você acaba expulsando, né, o feto, tá? É uma condição já de irresponsabilidade, né? Quais são as condutas de enfermagem em relação ao aborto? Então, controle dos sinais vitais, avaliar esse sangramento pessoal. Enquanto tiver algum, como a gente vulgarmente diz, resto de parto nessa mulher, podem ter certeza que ela vai estar sangrando. Então, por isso que a gente precisa avaliar o sangramento. Então, o sangramento, ele deve ser o quê? O que a gente considera... Kalene, o que é que você considera normal? Então, aquele sangramento que ele é controlado. Você bota um absorvente e você tem um controle sobre aquela quantidade de sangue. E uma hemorragia é quando você percebe que a mulher coloca aquele absorvente, logo enche, ou a saída de coágulos. Então, a gente precisa acompanhar, né, essa quantidade de sangue que essa mulher ela está eliminando. Administrar antibióticos e analgésicos conforme prescrição médica, controlar a diurese, que é a quantidade de urina que essa mulher está eliminando, né? Ou seja, ela vai estar tomando soro, porque ela vai perder sangue, né? Então, ela precisa repor. Então, a gente precisa ver, né, se ela também está eliminando, preparar a paciente para a cirurgia se necessário, que é a curetagem. Então, existe o abortamento completo, ou seja, quando ela elimina tudo, né? Então, não precisa de curetagem. Quando ela não elimina tudo, aí sim, ela precisa realizar a curetagem, que é um procedimento médico, tá? A curetagem, ele consiste num procedimento que o médico, ele faz uma anestesia, tá? Geralmente é uma tipo anestesia geral, então a mulher ela fica meio grogue, fica na posição ginecológica e ele faz tipo uma varredura, vou usar esse termo para vocês entenderem, no útero com as curetas, que são os instrumentos cirúrgicos, que é como uma colherinha, tá? Para vocês entenderem, ele vai, como a gente, escavacando, vocês entendem assim? Ele vai retirando tudo que está, né, nas paredes uterinas, tá? E a gente também deve o quê? Oferecer apoio. Por que a gente deve oferecer apoio? Nem sempre as condições de aborto, elas são aceitadas. Às vezes é uma mulher que deseja muito essa gravidez e aí de repente ela foi interrompida, né? O sofrimento, às vezes é a vergonha. Então são muitos sentimentos que norteiam nesse processo do aborto, tá bom? Então a gente precisa estar apto a oferecer esse apoio. A gente tem também, gente, o parto prematuro, é outra condição, né, que a gente precisa falar a respeito, é um probleminha que faz com que essa gravidez ela seja interrompida, né? Então, o parto prematuro, ele pode ocorrer no 2º e 3º trimestre, geralmente ele pode acontecer entre a 20ª e 37ª semana de gravidez. E quais são os sinais de trabalho de parto prematuro? É importante a gente saber para quê? Para que a gente fique atento. Então, o primeiro sinal que a gente tem aqui é que são cólicas, que elas são parecidas com as cólicas menstruais, acima do osso púbico. Então, a mulher ela começa a sentir essas cólicas, não é normal ela sentir essas cólicas nesse período, tá? E principalmente, não é normal assim, quando ele também não vem acompanhado de outro problema. Mas onde é que eu quero chegar? No início da gravidez, a mulher às vezes sente essa cólicazinha. Ela é normal? É, mas ela é normal quando ela não vem acompanhada de outro sintoma ou outro sinal, tá? Qual é outro sinal? Pressão ou dor na pelvis, coxas ou virilhas, aquela sensação de peso embaixo, né? Como que as coisas elas estão descendo, né? Digamos assim. Uma dor na região lombar ou pressão nas costas, cólicas intestinais ou diarreia. Então, as mulheres elas relatam muito que quando elas estão em trabalho de parto, quando elas estão nesse período aí pré-parto, geralmente elas sentem um desconforto, como que a gente tem vontade de fazer cocô, tá? Então, é mais ou menos essa sensação que as mulheres, elas relatam. O aumento do corrimento vaginal, então ela vai ter esse aumento desse corrimento, assim como um líquido aquoso, corrimento rosado ou marrom, ou sangue saindo pela vagina. Então, qualquer um desses aqui, ou um associado ao outro, é uma condição, né, de parto prematuro. E a gente precisa estar orientando essa mulher em relação a isso
exatamente para que ela fique atenta, que é como eu falei, a gente vê a mulher uma vez ao mês. Então, o resto do mês ela tem que estar atenta a qualquer um desses sinais aqui, né, que podem comprometer a sua gravidez. Quais são as condutas? Se ela apresentar qualquer uma dessas coisas, o que é que a gente deve fazer? Encaminhá-la para o hospital para ela ser avaliada, tá? E aí vão ser verificados os sinais vitais, devem ser orientado o repouso no leito, cateterismo venoso e a administração de medicações como sedativos e soro, Ringer, exatamente para repor os eletrólitos dessa mulher, tá? Principalmente se ela estiver perdendo sangue, né? Então, essa é a conduta do parto prematuro, ok? Outro problema que a gente tem é a incompatibilidade sanguínea, tá? A gente chama também de eritroblastose fetal, que ela é uma doença hemolítica, que ela é causada pela incompatibilidade do sistema RH materno e fetal. É muito simples a gente entender. Essa doença ela pode estar presente em que situação? Quando a mulher ela tem o fator RH negativo e o pai positivo, tá? Se a mulher tiver RH positivo, essa doencinha ela não acontece. Se a mulher tiver negativo e o esposo negativo, também não acontece. Essa incompatibilidade ela só acontece de uma forma. Quando a mulher tem o RH negativo e o pai tem o RH positivo. Só nessa situação. Ela se manifesta quando há incompatibilidade sanguínea, né, referente ao RH, entre a mãe e o feto. Ou seja, o feto, ele vai ter o RH positivo, ou seja, o RH do pai. Então, por isso que quando a mulher ela vem na primeira consulta, que a gente solicita os exames, que o RH dela é negativo, a gente solicita o RH do pai, para a gente ficar atento, né, em relação a eritroblastose fetal, ok? O diagnóstico ele é feito através de uma pesquisa de anticorpo, anti-RH, por meio do teste chamado de Combis indireto. Por isso que quando eu falei ontem em relação aos exames, eu disse que o Combis eu ia explicar. Então, o Combis indireto é o principal exame que deve ser realizado durante o pré-natal, né? Ele é realizado na mãe, e aí a gente vai saber, através dele, né, qual é o RH, né, não qual é o RH, se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Então, como eu falei, o principal exame a ser realizado durante o pré-natal da mãe, com o RH negativo e o parceiro ser positivo, ou que tenha recebido uma transfusão de sangue inadequada. Então, são essas as situações em que a gente deve solicitar, né, o Combis indireto. Ele deve ser repetido mensalmente para verificar a existência de anticorpos anti-RH. Ou seja, quando ela dá negativo, significa dizer... Quando ele dá positivo, significa dizer que tá tudo, né, ok, tá certo? Profilaxia. Então, em caso positivo, a mulher ela precisa, ou melhor, tem que dar negativo. Em caso positivo, a mulher ela precisa tomar uma dose de 300 mg de gama-globulina anti-RH, um concentrado de anticorpos que combate os antígenos RH. Pessoal, só voltando aqui. Quando dá positivo, quando o Combis ele dá positivo, significa dizer que quando o feto, quando tiver o parto, o bebê nascer, tá? Aí a mulher, ela vai precisar tomar isso aqui, que é uma medicação, que a gente chama, o nome dela comercial é a Matergan. Então, ela vai ter que tomar essa Matergan, que é essa gama-globulina anti-RH, que é exatamente para quê? Para evitar que os próximos filhos eles venham a ter algum problema, tá certo? Então, a aplicação dessa medicação ela deve ser feita após 72 horas do primeiro parto. Ou seja, quando o feto nasce, teve o parto. Então, a mulher ela tem 72 horas para tomar essa medicação, tá? Caliane, se a gravidez ela foi interrompida, se foi um aborto, ela precisa tomar? Da mesma forma. Se foi um aborto induzido, da mesma forma. Se foi uma gravidez ectópica, da mesma forma. Então, a mulher engravidou, teve o primeiro parto, ela é casada, o marido dela é positivo e ela é negativo. Então, se ela, mesmo que ela tenha abortado, como eu disse aqui, né, ou espontaneamente, ou foi induzido, ou teve gravidez ectópica, engravidou, ela precisa tomar essa gama-globulina exatamente para evitar problemas nos próximos partos. E ela tem, após o aborto
ou após a gravidez ectópica, após o parto, ela precisa tomar, né, ela tem 72 horas, na verdade, para tomar essa medicação e ela é realizada por via intramuscular, tá bom? Deu para vocês entenderem em relação à eritroblastose fetal? Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Depois, outra condição que a gente tem é o descolamento prematuro da placenta. Então, ele é um problema da gravidez, em que a placenta ela se separa, né, cedo da parede do útero. Então, a placenta ela deve ficar bem coladinha à parede do útero. E o descolamento, na verdade, é exatamente quando ela se separa, né, antes do período dessa parede do útero. Em uma gravidez normal, a placenta ela se mantém firmemente ligada à parede interna do útero até depois que o bebê nasce. Caso haja o descolamento prematuro, ela se rompe dessa parede, né, mais cedo, antes do bebê nascer. E ele pode ser muito prejudicial, em casos raros ele pode ser mortal. Quando a mulher ela tem um descolamento prematuro da placenta, pessoal, só para vocês terem ideia, para ela não comprometer a gravidez, ela precisa ficar em repouso absoluto, ela deve se levantar somente para coisas estritamente necessárias. Caso contrário, ela tem que ficar deitadinha, tipo comer na cama, fazer tudo na cama, se levantar o mínimo possível, exatamente para evitar um agravamento desse quadro, tá? E aí a gente tem outro probleminha, que é a placenta prévia. Então, a placenta prévia é a implantação dessa placenta na porção mais baixa da cavidade uterina, recobrindo o orifício interno do colo do canal do útero, tá? Que é exatamente o canalzinho do parto ou perto deste. No geral, a placenta ela está mais baixa no início da gravidez e no terceiro trimestre ela deve estar perto do topo do útero, que é exatamente lá em cimazinho, quando a gente viu ontem a palpação, né?